Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje é domingo, o dia do Senhor, 14 de abril de 2024. E celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, presente no meio de nós. Como é maravilhoso ter Jesus ao nosso lado, sendo para nós a melhor companhia. Eu me chamo Adilson Nunes, estou ministro da Palavra na área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus, e faço parte da comunidade católica Menino Jesus. Espero que este áudio os encontre com saúde e na paz de Cristo. As nossas intenções de hoje vão para todos os irmãos e irmãs que se encontram no leito dos hospitais, nos asilos, nas ruas e até mesmo nas suas próprias residências. Que Jesus vá até esses nossos irmãos e levar tudo aquilo que eles tanto necessitam. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muita alegria, meu irmão e minha irmã, que eu venho partilhar com vocês o Santo Evangelho que a liturgia nos propõe para hoje. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que maravilha, né? Evangelho que nós acabamos de ouvir.
tônica da liturgia de hoje recai sobre a presença de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos e no desejo de paz manifestado por Jesus para que os discípulos possam anunciar o Evangelho com o coração confiante no Cristo ressuscitado. Os que encontraram no caminho de Emaús e o reconheceram ao partir o pão. Como vimos no Evangelho anterior, estão hoje contando aos demais este maravilhoso encontro. Nem chegam a terminar de narrar o fato quando o próprio Jesus reaparece para eles. O primeiro ensinamento que nos dá esse episódio fala o seguinte: toda vez que testemunhamos ou anunciamos o Cristo ressuscitado, ele se faz presente entre nós. Fazer memória é uma forma de tê-lo presente. É esta a essência da celebração eucarística. Cristo aparece onde eles estão reunidos e se coloca no meio deles. Segundo o ensinamento, colocar-se no meio significa que a partir de agora, ele, Cristo ressuscitado, deve ser o centro da fé dos discípulos, deve estar no centro de suas vidas e de suas ações. Isso serve também para nós. Depois de se colocar no meio deles, lhes deseja a paz. Porque a primeira manifestação verbal de Jesus é o desejo de paz? Porque os discípulos estavam ainda com o coração afetado pelo ocorrido dia antes, na crucificação e morte. A dor era tamanha que impedia que tivesse paz no coração. Terceiro ensinamento: quem não tem paz no coração não pode perceber Cristo ressuscitado nem anunciá-lo. Por essa razão, o desejo de que eles tenham paz é fundamental para o anúncio da ressurreição. Mesmo assim, eles se assustam, pois pensaram que Jesus fosse um fantasma. Mas Jesus se identificou para eles, dizendo que ele não era um fantasma. Por isso mostrou as mãos, os pés e as marcas dos pregos. Ainda disse que o fantasma não tem ossos, não tem carne, como ele tinha. Como eles tinham resistência em acreditar, Jesus procurou trazê-los de volta à realidade, pedindo algo para comer. O fato de Jesus pedir algo para comer com eles mostra que a ressurreição não é um acontecimento miraculoso que ocorre em ocasiões especiais, mas algo que deve estar no cotidiano da vida. A certeza da ressurreição nos faz ter uma vida nova, uma vida normal, firme na fé e tranquilos em nossas boas ações. Durante a refeição, Jesus busca abrir a inteligência deles. Vale lembrar que essa expressão tem aparecido todos os dias nos episódios da aparição de Jesus. A inteligência se abre quando lemos as Escrituras. Elas nos elucidam a respeito da ressurreição e nos mostram o que devemos fazer. Desse modo, é importante incentivar as nossas comunidades a lerem a Palavra de Deus. Esse
abre nossa inteligência para perceber e compreender a ressurreição de Cristo. Após essa manifestação e ensinamentos, pede que sejam testemunhas, anunciando a conversão e o perdão dos pecados, começando pelos lugares mais urgentes, neste caso Jerusalém, lugar da paixão e morte de Jesus. E nas Jerusalém dos nossos dias, os lugares onde precisamos ir para anunciar a ressurreição. É o que vemos fazer os discípulos na primeira leitura de hoje. Pedro e João, depois de desenvolverem a dignidade ao mendigo, eles devolveram a ele a cura, a libertação. Aquele mendigo que pedia esmola. Quando esse mendigo é curado, a atenção da comunidade fica voltada para os discípulos. Eles ficam assombrados com o fato. É interessante observar que os sofrimentos e as desgraças às vezes se tornam tão normais no nosso meio que não nos espantam mais. Porém, o seu contrário, sim, foi o que ocorreu com Pedro e João. Ninguém dava importância aos sofredores que pediam esmola nas portas dos templos, mas a cura deles provocou espanto. Pedro e João aproveitam a ocasião para anunciar a ressurreição e a palavra de Deus, exortando-os a se converter e mudar de vida e a aderir a Cristo, o vencedor da morte. Irmãos e irmãs, encontramos neste gesto dos discípulos aquilo de que nós precisamos para sermos também anunciadores da palavra de Deus e testemunhas da ressurreição. É com esse gesto concreto de amor, de solidariedade, que devemos e daremos testemunho e traremos para Cristo os que estão ainda afastados dele. Por isso devemos testemunhar que Jesus está vivo e está presente no meio de nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos eu desejo um ótimo domingo e fiquem na paz de Cristo.